Alô, meus amigos, mais uma edição do Bem Bolado com HG, só que hoje, a edição de hoje é uma edição diferente, porque ao meu lado, Ricardo Kertzmann. Ó, Itatiaia, estado de Minas, revista Isto É, e meu convidado, não só no Bastidores, para você que perdeu o Bastidores, edição de sexta-feira, o Ricardo está aqui para explicar tudo o que anda acontecendo envolvendo o conselho, essa questão dos questionamentos, se a SAF está em risco por causa dos questionamentos, se há possibilidade de judicialização de tudo isso, enfim, aqui a gente tem mais tranquilidade para falar do assunto. Kertzmann, em primeiro lugar, estamos aqui estendendo, conforme eu disse no Bastidores, a conversa de redação hoje é aqui entre o HG e o Ricardo Kertzmann. HG é RK. HG e RK. Não se dá, você tá louco. Então o que eu quero que você, torcedor do Atlético, já comece a entender? Ricardo Kertzmann, o que está sendo levantado sobre a questão envolvendo o Conselho do Atlético? Houve algum tipo de irregularidade nesse processo que está sendo levantado e discutido atualmente? Everton, amigos, eu afirmo com todas as letras e com toda a certeza, não há irregularidade. Assim como não houve irregularidade nas administrações anteriores. E eu vou explicar por quê. Há uma dúvida, foi colocado em xeque a qualidade dos atuais conselheiros eleitos pelo fato de alguns deles, Everton, não terem mais de 2 anos de associação. Sim. Mas não importa se o conselheiro eleito ele tem ou não mais de 2 anos de associação. O que importa é que a cota a qual ele é titular tenha mais de 2 anos de associação e esteja regulado dentro do clube. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, se vale a cota para a questão de ser conselheiro, de ter direito a ser conselheiro. Então, Ricardo Kertzmann é o titular. A cota dele tá lá há muitos anos. Uhum. Aí o Ricardo Kertzmann, amanhã ele falta. Morri. E aí? Aí minha esposa vira herdeira. E ela resolve ser conselheira do Atlético 2, 3 meses depois? Ela pode. Claro que ela pode. Por essa visão, que é uma visão que eu não diria nem deturpada, é uma visão de má fé. O que está no estatuto? O estatuto, ele fala de conselheiros e fala de cota. A questão, Everton, é que quando você usa a palavra conselheiro, né, dá a entender que é uma pessoa, só eu ou você. Sim. Bom, é óbvio, porque a cota, né, cota número 10.140 do Labareda, ela não sai andando e vai até a sede do Atlético. Vai uma pessoa representando. Mas uma pessoa, quando adquire uma cota, ela adquire os direitos e os deveres. Ora, se eu adquiro os deveres dessa cota, vamos supor que essa cota tem um atraso de 2 meses. Ela não pode completar 3 meses, porque senão ela estaria suspensa. Então, se a pessoa deve 2 meses, eu fui e comprei essa cota, eu tenho que pagar aqueles 2 meses. Sim. Bom, se eu herdo os deveres, por que eu não herdaria os direitos? Também. E sempre foi assim, é reconhecido assim, em todas as administrações anteriores, isso ocorreu. O que me surpreendeu sobremaneira foi ver o Dr. Lázaro, por exemplo, o Dr. Gropen divulgando uma carta pública, questionando esse tipo de situação, que foi a mesma que ocorreu quando eles foram eleitos conselheiros. Eles tinham 1 ano apenas de associação do Atlético. Então o questionamento que está sendo feito hoje, na verdade, na oportunidade, quando o Lázaro e o Gropen passaram a fazer parte do conselho, então aconteceu exatamente como agora. Porque era legal. Ilegal. Não, nunca teve. Bom, a não ser que a pessoa que fez eu vou colocar entre aspas, né, como denunciante, porque denúncia é algo que existe. Sim. Quando não existe, a gente fala que é um fanfarrão. O fanfarrão andou dizendo por aí que os conselheiros que, porventura, estejam eleitos dessa forma, com menos de 2 anos de associação, ele está esquecendo que a cota tem mais de 2 anos de associação, ele está chamando esses conselheiros de estelionatários. Bom, então ele está chamando o Dr. Gropen e o Dr. Lázaro de estelionatário. Everton, essa celeuma toda, ela só está acontecendo, ela só está se dando por causa do nome do estádio. Aí sim houve uma irregularidade. Engraçado que o Emerson Romano chegou a tocar nesse assunto na turma do bate-bola da última quinta-feira, e eu até disse para ele, não, mas eu acho que o problema não é só esse. Então começou daí, o Emerson Romano tinha razão. Não, o problema é este. A não ser que as pessoas estejam usando de subterfúgio para poder atingir outros propósitos. Como, por exemplo, melar a SAF. Eu seria leviano, seria uma ilação da minha parte. Eu realmente não creio que seja isso que acontece. O que está acontecendo, mais uma vez, Everton, é o uso de algumas pessoas do conselho por parte de um conselheiro, defendendo interesses pessoais.
Sim. É isso que está acontecendo. A gente tem que deixar a coisa de forma clara. Porque se hoje houvesse alguma irregularidade, teria havido no passado. E que fique bem claro, não se trata de dizer assim, errou lá, está errando aqui. 2 erros não fazem um erro. Não, nunca houve irregularidade, nunca houve erro. Essa questão do nome, isso foi decidido numa assembleia. Aí que eu falo, que eu volto a insistir no tempo. Ali sim houve irregularidade. Porque a assembleia, Everton, foi convocada, os conselheiros foram chamados a votar, a deliberar sobre as contas do clube. E chegou lá na hora, incluiu-se, dentre os temas a serem debatidos, o nome do estádio. Sabe como o pessoal lá na política, lá na Câmara, chama de jabuti? Sim. Eles vão propor o voto, vamos aumentar o Bolsa Família. Aí vai um deputado espertinho e põe assim, lá no meio, vamos aumentar os nossos salários. E vota. É mais ou menos assim, tá? Um conselheiro, e não há problema algum em nominá-lo, é o Dr. Jackson Machado, ex-secretário de Saúde de Belo Horizonte, fez um brilhante trabalho. Eu tenho muito respeito por ele, fui paciente dele, tenho muito carinho por ele. O Dr. Jackson propôs que se desse o nome do estádio de Elias Calil. Sim. E os presidentes aprovaram. Everton, pelo amor de Deus. Justa homenagem? Justíssimo, nada contra. Mas de maneira alguma, se for um nome que... Porque isso é importante a gente falar também. Se for revogada a Assembleia anterior, nada impede que uma outra Assembleia, com o propósito de dar nome ao estádio, ratifique o nome do Elias Calil, que seria justo. Não se trata disso. Bom, naquela ocasião, o Dr. Jackson foi e colocou a votação contrariamente à convocação e contrariamente ao estatuto, que proíbe que temas não dispostos na convocação sejam tratados. Ele propôs que se desse o nome de Elias Calil. E você sabe o que é o mais curioso? O Dr. Jackson entrou como sócio do Atlético em agosto de 2013. Em setembro de 2013, um mês depois, ele era conselheiro do Atlético. Ou seja... Alguém vai acusar o Dr. Jackson de má-fé, de ser estelionatário? É isso. Poxa vida! Então isso nunca aconteceu, nunca foi regular. Everton, o que estão fazendo hoje em dia é de uma covardia com os conselheiros eleitos e com a própria estrutura hoje do Clube Atlético Mineiro. Agora, para a gente fechar, então, diante de toda essa explicação que você deu aqui no Bem Bolado com HG, Ricardo, para a gente encerrar, então, pelo que eu entendi, a SAF do Atlético não corre risco algum. A meu ver, não. Porque teria que ter uma decisão judicial. Eu não sou advogado, Everton, mas de uma precariedade. Porque... Vamos lá, como eu disse, como a gente já conversou, e conversou mais cedo também no Bastidores, estatutariamente está tudo em acordo com o regimento, com o estatuto interno do Atlético. E juridicamente, vamos sair os advogados costumam dizer que isso se chama interna corporis. Saindo do mundo interna corporis, indo para o mundo das leis, da Constituição, das leis constitucionais, infraconstitucionais, eu não sou advogado, mas... Antes de comprar pessoalmente, junto com outros conselheiros essa briga, isso é muito importante ficar claro aqui, tá, gente? Eu queria te pedir permissão para isso, Everton. Tem muita gente para poder não reconhecer que há uma irregularidade na Assembleia anterior e que há uma regularidade agora, irregularidade na Assembleia e irregularidade agora. Tem muita gente dizendo que isso se trata de uma briga política, de uma desavença entre, vou denominar também, entre o atual presidente do Conselho, Ricardo Guimarães, e o ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil. Isso é mentira. Isso não ocorreu. O Conselho, o presidente Ricardo Guimarães, ele foi provocado por vários conselheiros, inclusive a mim. Eu fui recém-eleito, o Everton, comecei a conversar com vários conselheiros que eu não conhecia e ouvi de todo mundo essa indignação sobre a forma que isso foi tratado lá atrás. E eu falei, olha, mas por que então a gente não, como conselheiro, a gente não faz uma solicitação para que isso seja levado a uma assembleia? Não é uma decisão, aqui não é igual lá no... Pode misturar política, isso aqui não é conversa de redação. Não tem problema, pode. Isso aqui não é como lá no TSE, no STF, uma canetada monocrática. O Ricardo Guimarães, ele foi chamado de uma forma muito grosseira, e eu vou defender os carecas, porque eu sou careca também. Ele foi chamado de careca. Isso aqui não é como o Xandão lá, né? Nós temos que dar uma canetada monocrática. Não. Conselheiros como eu enviaram um ofício ao presidente do conselho, o Ricardo Guimarães, que eu não conheço. Eu tive com ele 2, 3 vezes na vida, se muito. Assim como eu tive 2 ou 3 vezes na vida em eventos sociais com o Alexandre Calil, foi muito. Eu não tenho nem amizade com um, nem animosidade com outro. Eu prezo pelo que eu chamo de governança corporativa, por boas práticas de gestão, que é o que vem em curso no Atlético. Eu me tornei conselheiro para blindar o Atlético
das más práticas que havia no passado. Então as pessoas estão querendo dizer que isso é uma briga, isso não existe. O Ricardo Guimarães, como presidente do Conselho, ele está cumprindo o que o Estatuto manda ele cumprir. Conselheiros enviaram a ele uma solicitação para levar ao Conselho deliberar. Everton, o Conselho pode chegar em segunda-feira e falar assim, não, foi tudo ok, mantém-se o nome do Elias Calil. Pronto, encerrou a questão. Agora, não dá para dizer que uma Assembleia lá atrás, que houve pessoalidade, porque não deu oportunidade a outros nomes, que não houve publicidade, porque não foi publicizado para os conselheiros. Dizer que aquilo é legítimo, poxa vida, não é. E demais a mais fora do tempo hábil também, né? Então, só para continuar, eu peço perdão porque eu me estendo muito nas respostas. Você perguntou se corre risco a SAF, eu falei, olha, tem que haver uma decisão jurídica muito precária, no sentido de não reconhecer essa irregularidade estatutária, está escrito lá atrás, e inventar que o que existe hoje, a questão da eleição dos conselheiros, não existe no Atlético. E enquanto o Ricardo Kertzmann falava hoje no Bastidores, e a gente faz essa gravação aqui depois do Bastidores, eu recebi uma informação sobre o modelo da SAF que vai mudar o Atlético de patamar. E eu vou ler exatamente como eu recebi. Primeiro porque reduz brutalmente as dívidas. De cara, eu vou explicar por quê. É um modelo diferente das SAFs de Cruzeiro, Vasco e Botafogo. E aí eu perguntei, principal diferença? Essa pessoa que me enviou a mensagem respondeu. SAF de Cruzeiro, Vasco e Botafogo, os clubes vão pagando as dívidas ao longo de anos. Faz recuperação judicial, negocia com o credor e por aí vai. O Atlético usará boa parte da grana para já debelar boa parte da dívida. A SAF vai transformar o Atlético. O clube vai ficar muito mais robusto do que já é atualmente. Gestão terá que dar mais um salto. Aí eu perguntei, qual? Aí ele falou aqui, ó, mais governança, mais disciplina, mais transparência, que é ótimo para você, torcedor, mais gestão, que seu dinheiro está lá, né, torcedor? Para quem é sócio, principalmente. O Galo avançou muito nos últimos 2 anos, mas tem que avançar ainda mais. Ser exemplo como melhor gestão esportiva e administrativa do Brasil. Para isso, a SAF é fundamental, principalmente a curto, médio e longo prazo. Eu acho que está tudo dito. A gente, de qualquer forma, volta em edição extraordinária para encerrar, Ricardo Kertzmann. Eu queria fazer um complemento nessa questão da SAF. Eu costumo dizer, Everton, que a SAF é um coroamento por tudo que vem sendo feito no Atlético nos últimos anos. A SAF vai fechar com chave de ouro tudo isso que vem sendo feito em termos de governança, em termos de controle. Não existe mais um Atlético, o Atlético custear a despesa pessoal de ninguém, o Atlético não é mais cabide de emprego de ninguém. Isso tudo acabou. A SAF vem coroar esse trabalho. Porque o que acontecia antes, eu acho que isso é muito importante, e talvez, né, como eu te falei, eu me recuso a acreditar que seja essa motivação. Mas talvez o que tenha muita gente insatisfeita e não querendo que a SAF saia, é para voltar, bater na madeira. Primeiro, se a SAF não sair, vai sair. Segundo, se não sair, voltar a comandar o Atlético aquilo que a gente tinha antes. Que elevou ao longo dos anos, das décadas, essa dívida a 1,3 bi, coisa que a gente já falou aqui. E só para fechar, o gringo que vai botar dinheiro, os valores são valores realmente conforme já anunciados. São valores muito altos e o mais interessante do processo da SAF e do Atlético, que eu acabei de destacar aqui, é que o Atlético vai pegar boa parte do dinheiro e já quitar de cara boa parte das dívidas. Por que essa operação? Porque quando você tem dinheiro e vai quitar as dívidas à vista, você consegue descontos que ao longo do prazo, obviamente, você não teria, muito antes pelo contrário. O prazo mais estendido, mais juros embutidos em todas as dívidas. Então, é só um dos detalhes que podem fazer a diferença na virada de SAF. Ricardo Kertzmann... Só mais um complemento. Ele não vai parar. Desculpa, tá eu não vou parar. É porque quando a causa é justa, tem que falar. Quando ela é nobre, quando ela é legítima, eu realmente me envolvo com paixão nisso. Sabe, eu como conselheiro, o que eu ganho com a SAF? Pelo contrário, acho que você até pede. Eu não vou dar palpite, porque a SAF vai ter um conselho pronto. Vão me chamar para poder... vou ser um pouco pejorativo aqui. Vão decidir se vai reformar a piscina do Labareda, se vai reformar a sauna lá da Vila Olímpica. Mas no futebol não apita mais nada.
os conselheiros que amam o Atlético, como eu amo o Atlético, os conselheiros, eles querem o bem da instituição Atlético. Eu abro mão do poder de ser conselheiro, votar alguma coisa, em prol do Atlético. Eu acho que é isso que está faltando para quem anda falando muita besteira por aí. Tá dito, pessoal. Bem Bolado com HG volta numa próxima edição. Um abraço.